3, 2, 1. Science and technology. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde você estiver ouvindo esse programa. Meu nome é André Luiz, eu sou editor aqui do Ciencion e estamos on para mais um Fóton do Ciencion. Hoje a gente está aqui na presença do Edu e do João, que já estiveram presentes nos últimos programas. Fala aí, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? E aí, gente, beleza? E hoje a gente também conta com a presença de mais dois membros colaboradores aqui do nosso projeto, que é o Gabriel e o Igor. Fala aí, gente. E aí, gente, tudo bem? Gabriel aqui. Oi, gente, Igor aqui. Bom, pessoal, então a ideia do nosso programa hoje é a gente comentar um pouco mais sobre as nossas experiências aqui no UFBC, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Então a ideia aqui é ser um papo mais descontraído, mais de boa, pra gente comentar sobre tudo que a gente tá passando na graduação e o que a gente passou até agora, né? Vamos só aqui se apresentar, vamos citar de onde a gente veio, onde a gente estudou, qual que é o nosso curso de ingresso aqui no UFBC e qual que é o nosso curso específico. Bom, eu vim do interior, então estudei numa cidadezinha chamada Arealva. Eu fiz o ensino médio na escola, é um nomezinho um pouco estranho, mas é a escola Inoki, que era a única escola que tinha na minha cidade. O meu curso de ingresso aqui na UFBC é o BCIT, e é o que eu pretendo fazer de pós-curso de ingresso é a computação. Então eu tô bem presente aqui no campus de Santo André. E vocês, pessoal, de onde vocês vieram, de qual escola vocês vieram, qual curso de ingresso de vocês? Fala aí, Edu. Bom, eu sou natural de Bauru, né, do lado de Arealva. Lá eu estudei a minha vida inteira na Viver Escola Waldorf de Bauru. E eu entrei na UFBC em 2023, né, no BCIT. Atualmente eu pretendo seguir, né, pro curso de Engenharia Aeroespacial. Boa. E você, Gabriel? Olá de novo aí para os ouvintes. Eu nasci e cresci naquela intersecção dimensional que fica entre a Zona Sul de São Paulo e São Bernardo, que os cientistas normalmente chamam de Diadema. Quem é do ABC sabe onde que é. Tô morando em Santo André agora, estudei na Lourenço Castanho, lá em São Paulo, durante o ensino médio, e entrei na UFBC em 2022. Estou cursando o BCIT e de pós-BI eu estou fazendo as disciplinas do bacharelado de Física. Boa. E aí, Igor, e você? Oi, pessoal, eu sou o Igor, eu sou aqui de Santo André mesmo. Nasci e cresci aqui em Santo André. Eu estudei o ensino médio numa escola de ensino público chamada Galeão Carvalhal, que é aqui no centro da cidade. Eu entrei na UFABC em 2021 como da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas. Aí eu acabei não me identificando muito com a licenciatura e fui pro BCIT. Agora eu tô fazendo BCIT e pretendo seguir pra Física. E aí, João, e você? Bom, eu sou aqui de São Paulo mesmo, eu nasci em São Bernardo do Campo, e o meu ensino médio eu fiz na ITER de Mesquita, eu fiz o integral, né, eletrônica junto com o ensino médio, e eu entrei no LCNE, e a minha ideia é ir pra Física. Então é isso, pessoal, agora segue aí o programa logo depois da vinheta. Bom, gente, então para começar aqui o nosso papo em si, né, queria saber para vocês, assim, por que vocês decidiram vir para a UFBC, quais foram as motivações de vocês, se era uma meta que vocês tinham, ou então vocês conheceram a disciplina, vocês conheceram a faculdade logo depois de fazer o Enem, como é que foi? Bom, no meu caso, eu acabei conhecendo a UFBC no dia que fechava o SISU, porque meu primo tinha comentado comigo de uns estagiários dele que trabalhavam com ele, eles faziam o UFBC, ele falou que era uma faculdade muito boa, então eu acabei conhecendo a UFBC 12 horas antes do SISU fechar, eu até contei essa história aqui já uma vez, e daí eu gostei bastante da proposta da faculdade, da proposta de fazer um curso mais geral e depois um curso mais específico. E também uma grande motivação que eu tive pra mim de fazer é de sair do interior e vir logo pra capital, porque, querendo ou não, na minha área de computação é uma área que estão a maioria das empresas, né, estão as maiores oportunidades, então acho que foi um pouco por isso assim que eu acabei vindo pra cá.
No meio do caminho teve uma pandemia aí, que a gente já comenta um pouquinho mais logo depois, mas eu acredito que seja por isso, assim, de ter conseguido entender a faculdade, eu gostado do projeto dela e também pela proximidade de estar aqui perto de São Paulo, ter bastante gente para ter contato e tudo mais. E aí, Edu, qual é a sua história aqui de por que você veio para a UF? Bom, então, eu conheci o UFABC, na verdade, um ano antes, né, de eu entrar, porque uma vez eu estava visitando, né, um primo meu que era professor aqui na UFABC, hoje em dia ele está lá no UFSCar, e ele comentou, né, eu sempre expressei esse desejo, né, de seguir para a área, enfim, principalmente espacial, né, sempre gostei muito assim, sempre foi meu sonho trabalhar com isso, né, e antigamente eu estava buscando outros cursos, né? Então, talvez fazer engenharia mecânica, mecatrônica e depois ir para essa área porque eu não conhecia a UFABC, né? Daí o meu primo me apresentou, né? Eu ainda estava no começo do terceiro ano, então ficou meio guardada essa informação. Eu acabei esquecendo. Daí depois, quando abriu o SISU, né? Eu vi lá o UFABC, lembrei do que ele me falou. Daí eu acabei me inscrevendo, assim, foi... Acho que desde o... ao contrário de você, né, André? Desde o primeiro dia do SISU eu já tava lá com a UFABC de primeira escolha. E aí, Gabriel, qual foi a sua história aqui para entrar na UF? Pois isso é muito louco, assim, porque eu decidi meu curso antes de decidir minha faculdade, né? Eu sei que eu quero Aham. cursar física desde, sei lá, uns 11 anos de idade, e eu conheci a UFABC ainda no ensino médio, eu acho que foi no primeiro ano. Eu descobri um rapaz que estudava física aqui também, e aí ele me incentivou e tal. A verdade é que no fim nem ele se formou em física, mas ele me incentivou a vir pra cá. E é engraçado, né? Porque a decisão para vir para a UF, ouvindo vocês falar assim, ela é sempre motivada, ou na maioria das vezes, ela é motivada por uma questão prática, né? Tipo, fica perto de casa, ou fica numa cidade que eu gosto, lá tem um curso que eu quero, lá tem um monte de capivara. Mas eu vim aqui por um motivo que eu acho que é o que torna a UF a UF, que é a interdisciplinaridade. É um negócio que realmente me chamou muita atenção no começo, e me chama até hoje, né? Que é muito comum a interdisciplinaridade acabar servindo como uma muleta para algumas pessoas aqui para decidir o curso no meio do caminho, né? Mas eu acho que ela é muito mais legal se você entender ela como uma espécie de formação para além do curso específico, sabe? Então, eu curso física, mas a interdisciplinaridade da UFABC me deu a oportunidade de estudar, sei lá, filosofia da ciência, que é essencial para um cientista, do meu ponto de vista, sociologia das ciências e da ciência e várias outras áreas que me levaram a achar essa faculdade digna, né, de eu vir para cá e de achar interessante. Então, o motivo pelo qual eu vi é mais uma questão de projeto pedagógico mesmo. Me chamou bastante atenção. Boa, eu concordo com você que, apesar de eu ser da computação, uma das disciplinas que mais me marcaram e que eu mais gostei de fazer também foi de BCM, que seria Filosofia da Ciência, né? E é muito engraçado, porque você para pra ver que os filósofos da ciência, eles arrumam briga com todo mundo. É incrível. Os caras começam a arrumar briga com geral, assim, da humanidades, da exatas, com todo mundo eles começam a arrumar briga, tanto que é uma área que o pessoal não costuma gostar muito. Então, contextualizando aí para os ouvintes, tem uma matéria chamada Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, se eu não me engano é esse. É Que a isso aí. gente tem, que basicamente mostra pra gente que a gente não sabe o que é ciência. E a gente passa um quadrimestre inteiro tentando entender o que é ciência e a gente conclui que não sabe. É isso, basicamente. Isso aí é muito legal, assim. Você vê que, no fundo, você não sabe nada e tipo, é um pouco de um choque, assim. Exatamente. E aí, Igor, conta aí a sua história pra gente. Então, pessoal, eu me formei no ensino médio em 2016, fiz o Enem nesse mesmo ano, e aí eu acabei querendo entrar na UFABC logo de cara. Só que aí eu acabei não tirando uma boa nota, acabei não entrando, e aí deixei esse processo arquivado, fui explorando outras universidades por aí, e aí passou um tempo, chegou 2020, eu decidi que eu queria fazer o Enem novamente, e que eu iria cursar física na UFABC, coloquei isso na cabeça. Então, desde aí do primeiro dia que eu fui fazer o Enem, eu fui com essa cabeça de fazer física na UFABC. E aí, graças ao destino, acabei entrando na universidade para licenciatura. E aí, com o decorrer do tempo, né, eu fui, eu escolhi a UFABC logo de início, mas aí depois eu fui pesquisando mais sobre a universidade, vendo mais sobre ela e me apaixonando cada vez mais.
Foi bem engraçado esse período. Boa. E aí, João, conta aí um pouco sua história pra gente. Bom, a minha ideia, né, quando eu tava lá no ensino médio, era ir pra USP. Eu queria fazer física na USP, licenciatura, porque... Dois motivos, né? Eu não sabia que a UFABC existia, é isso também. Mesmo que eu estudando quase do lado ali. E não tinha licenciatura na UFABC, né? Na verdade tinha, mas você tinha que ir pro bacharelado e depois fazer um esquema pra ir pra licenciatura. Era um rolezinho. E aí, eu tentei o Enem, eu fiz a FUVEST também, eu não consegui passar na primeira vez. Aí, quando eu fui tentar de novo, abriu as licenciaturas na UFABC, né? Aí eu falei, aqui agora vai ter a licenciatura em física, a USP fica 2 horas e a UFABC fica 20 minutos, então muita vantagem. E foi me chamando a atenção, eu já conhecia. Aí depois, do final do ensino médio, nesse tempo que eu fiquei sem estudar ali, tipo, no ensino formal, né, que eu fiz, depois eu fui estudando por conta pra tentar fazer o Enem. Eu fui conhecendo mais a UFABC, tipo, que a UFABC você consegue entrar ali dentro, né, você consegue ir na biblioteca, você consegue acessar ali, e alguns amigos meus passaram, então eu comecei a ter contato ali com a UFABC, até eu passar no AIP, o cursinho que tem dentro da UFABC, que é a escola preparatória da UFABC. E ali eu comecei a conhecer a UFABC sem, de fato, ser um estudante da graduação, né, e eu fui vendo o quão incrível aquela universidade é. Aí foi onde que me pegou ali. Eu falei, não, agora eu vou entrar aqui. É meio que isso. Bacana que muitas das histórias aqui foi meio de boca a boca, né? Você conhece uma pessoa que conhece alguém que te recomenda pra faculdade, então meio que a UF, ela é muito dita pelo boca a boca mesmo, né? Você, tipo, conhece alguém que conhece que estuda na faculdade, tem uma boa experiência e vai lá e comenta com você. Bem bacana isso aí. Bom, então agora quero que vocês contem um pouco assim, algumas experiências em disciplinas, se o choque de vir do ensino médio para o ensino superior foi muito grande, como que a pandemia influenciou assim vocês durante a graduação? Bom, da minha parte, eu tenho algumas disciplinas que eu tenho gravado na cabeça, que foram aquelas assim que, pô, tive que realmente sentar na cadeira e fazer vários e vários e vários exercícios. Acho que EDO foi a primeira disciplina que eu fiz quando eu vim presencialmente para Santo André, vim morar aqui, quando voltaram as aulas presenciais. Eu acho que sem brincadeira, acho que eu emagreci uns 5 quilos assim naquele quadrimestre só de estresse de fazer essa disciplina. Porque é um estresse muito grande, você tem que lembrar muita coisa, é muita formulinha, muita coisinha para você lembrar na prova. E foi logo depois da pandemia, então eu entrei na UFABC em 2020, fiz 2021 e 2022 online, o finalzinho de 20 também, né? Então, foi muito difícil criar laços aqui na UFABC presencialmente, porque meio que aquela fase de encanto com a faculdade, encanto com a faculdade idealizada, né, na nossa cabeça, já tinha passado um pouco. E na pandemia eu não tive muito contato com pessoas que entraram junto comigo, com outros alunos, então acabei ficando mais na minha. E isso foi um certo choque, assim, quando eu entrei. Daí, quando eu vim morar numa república, eu fiz mais amizades, entrei em outras entidades, fiz amizade com outras pessoas, mas esse comecinho foi bem estranho, assim, vindo pra uma cidade nova, vindo pra uma faculdade que eu não conhecia ninguém, então foi bem esquisito. E pelo fato de ter começado a graduação durante a pandemia, né, que foi o período que a gente teve ali quase 2 anos de EAD, até que esse choque do ensino médio para o ensino superior, assim, claro, ele foi muito grande. Para o pessoal que não está acostumado com a UFABC, a gente tem bases matemáticas no primeiro quadrimestre, que é um choque para todo mundo, mas eu tive o privilégio de poder fazer online, o que ajudou um pouco por causa da pandemia, e eu consegui passar de primeira, mas assim, foi passar de primeira muito suado, passei raspando, quase que eu fiquei também, e o fato de você poder fazer online te dava muita liberdade para você estudar a hora que você quisesse, você poder, sei lá, abrir softwares para visualizar funções, então isso ajudou bastante, mas realmente a pandemia influenciou bastante aí esse período para mim. E para você, Edu, como é que foi? Cara, então, como eu sou de 23, acabou que a pandemia não influenciou muito, né, na minha graduação, mas assim, no ensino médio, tem coisas hoje em dia na graduação que eu sei que foi, assim, falta de aprendizado do ensino médio por conta da pandemia, sabe? Aham. Então, vários conceitos, né, que seriam básicos, né, que muitas vezes eu não sei, eu não lembro, enfim, por conta de todas as mudanças no currículo, né, do ensino médio, quando teve toda a loucura, né. Mas, assim, Que cara, anos do ensino médio você fez na pandemia? foi
deixa eu lembrar aqui. O primeiro e metade do segundo, né? Que Certo. foi 2020, metade de 21. Daí o final de 21 já voltou a normalizar, né? Mais ou menos. Aham. E, cara, você comentou de bases matemáticas. Eu lembro até hoje, quando eu recebi. Foi a primeira nota que eu recebi. Certo. Foi da P1 de bases matemáticas. Cara, eu fiquei destruído. Destruído. Se eu não me engano, foi tipo, sei lá, 2,4, sabe? Alguma coisa assim. E foi bem complicado. É o momento canônico para todo estudante Exato. da De UFBC. acostumado, sabe? Aham. Mas, então, sobre, assim, a diferença, né, pô, do ensino médio pra graduação. O que acontece muito por exemplo, na minha escola, né, a gente tinha aulas obrigatórias, né, que eram, por exemplo, marcenaria ou dança, né, ou até jardinagem. Certo. Então, era um currículo completamente diferente. Claro, obviamente tinha todas as matérias obrigatórias também, né? Tinha matemática, português, enfim, tudo mais. Só que era um ambiente muito diferente, sabe? E é aquele negócio, no ensino médio, você ainda, tipo assim, muitas vezes você é tratado como, tipo, pô, aqui você é especial, sabe? Você chega na faculdade, que é cada um por si, você, assim, tem que virar essa chave bem rápido, né? Sim, Eu sim. acredito que foi... Assim, isso não foi algo que me afetou, né? Porque eu tava esperando mesmo que fosse assim quando eu entrasse na faculdade. Mas foi, assim, uma grande diferença que eu pude notar, sabe? Entrando na UFBC. Boa. E você, Gabriel? Conta aí pra gente. Eu também entrei num cenário pós-pandêmico, né? Eu entrei em 2022, mas foi em setembro, então já tinha aulas presenciais, já não tinha tanto impacto assim. E eu concordo muito com o Edu quando ele fala sobre esse choque que a gente tem em comparação com o ensino médio, da questão da liberdade que a gente tem, né, na UFABC e no BCIT, porque ela pode ser um fardo. Ela pode ser uma espécie de exercício da sua autonomia, né, de você escolher aquilo que você quer seguir, mas pode ser uma dificuldade, né? O aluno ele vira um capitão sem navio. Sabe aquela frase do Sartre, né, que o ser humano está condenado a ser livre? Eu acho que na UF isso faz total sentido, porque ainda que a gente tenha um caminho ideal, que está lá no projeto pedagógico e tal, ele é ideal, ele não é real, efetivamente. Por várias vezes, e basicamente sempre, você vai ter que dar uma modificadinha ali. Eu lembro de, pensando assim em experiências chocantes que a gente teve durante a graduação, né? Eu acho que no quarto quadrimestre, eu ter me animado muito com as matérias de física e querer ver mais sobre física nuclear. Eu já tinha começado a minha iniciação científica, que é em física nuclear, e no dia de matrícula, eu vi uma matéria que é muito conhecida para o pessoal da UF, especialmente quem está há mais tempo, que é a famosa interações atômicas e moleculares. Eu só Putz, sei que no dia da... traumatizante. Exatamente. Eu só sei que no dia que teve a primeira aula, o professor estava falando grego, assim. Ele dizia umas coisas que eu nunca tinha visto na vida, e eu me sentia a pessoa mais boa do mundo. Eu até saí e entrei na sala de novo para conferir se eu estava no lugar certo, se eu estava na sala certa. E a real é que eu tava, né? Eu só não tava no momento certo. Era cedo demais. Os pré-requisitos dessa matéria, que a gente vai interesse em procurar, era muito avançado para mim, né? Então não dava para entender. E mesmo não tendo esses pré-requisitos, você consegue se matricular, né? O sistema não te impede. Então foi uma experiência que me fez entender o poder perigoso da autonomia que a UFABC te permite ter. Sim, eu concordo, porque você poder pegar qualquer matéria que você quiser é um poder tão grande, mas que é tipo o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque, É pô, se tentador, você... né? É muito tentador. Mas assim, até uma dica pra quem quer seguir computação, se alguém estiver ouvindo isso aqui, isso me ajudou bastante a conseguir pegar mais matérias da computação aqui dentro. E é até um exercício de humildade, né? Porque o cara, quando entra, sei lá, eu quero cursar matemática, ele vai estar muito afim de pegar as matérias mais avançadas de matemática. Química, a mesma Sim, coisa, sim. biologia, engenharia. Mas eu acho que é importante que o aluno tenha pelo menos uma vez essa experiência de pegar uma matéria muito difícil e se tocar que, beleza, é melhor dar uns passos atrás, porque eu não sou tão bravo quanto eu
imagino, sabe? Aham. E às vezes tem até algumas pegadinhas, né? Tipo, IEDO, que é a Introdução a EDOs. Eu já soube de história de gente que pegou, viu o nome que era Introdução, falou, ah, deve ser fácil, eu vou pegar aqui. Aí Cara, a pessoa perfeito. pegou, a pessoa pegou e acabou se ferrando. Eu tava conversando isso com o Igor e com o João, eles podem comentar sobre isso, que esse é um golpe clássico da FBC. Se tem introdução no nome, não necessariamente significa que é uma matéria de fato introdutória. Uma coisa que É, eu acho que é importante para quem não tá na UF ou tá entrando agora, é saber que a maioria das matérias aqui tem nomes um pouco diferentes. Então, por exemplo, a gente não tem cálculo 1, 2 e 3, né? A gente tem funções de uma variável, funções de várias variáveis e a EDO que já foi citada aqui. Então é sempre bom dar uma olhada no plano de ensino e esse tipo de coisa. e aquele catálogo da UFABC de todas as disciplinas é seu melhor amigo quando você for fazer matrícula. E aí, Igor, conta aí pra gente um pouco mais das suas experiências em sala de aula, como é que foi esse choque pra você? Gente, então, né, eu terminei meu ensino médio em 2016, eu estudei por conta em 2020, entrei no Enem, então, tipo, cheguei na UFABC, assim, né, graças a Deus, assim, na licenciatura é um pouco diferente a pegada, a gente não entra fazendo as matérias clássicas do BCIT, que são a estrutura da matéria, bases matemáticas, a gente já entra mais na parte da licenciatura mesmo, então isso, de certa forma, foi bacana pra gente conseguir aumentar o meu CR ali um pouquinho antes das reprovações na parte de cálculo. E o João, ele pode falar isso mais para frente, né? Porque no quadrimestre suplementar, que era a época que a gente entrou na UFABC na pandemia, a UFABC matriculava a gente pelo menos nos 3 primeiros quadrimestres, salvo engano. Aí ela já matriculava você no quadrimestre ideal. Então eu nem precisei me preocupar muito com a minha matrícula nesse período. E era matéria de licenciatura, eram matérias assim mais tranquilas, tinha aquela questão assim de que tinha bastante trabalho em grupo, bastante texto para ler. Então eu só fui pegar mesmo bases matemáticas depois de um ano na UFABC, então foi em 2022. E aí aquilo foi um choque para mim quando eu entrei na sala, assim, vi a matéria de bases matemáticas, não estava sabendo nada. Fui fazer transformações químicas também, junto com a estrutura da matéria, então tipo, foi o auge para mim e eu acabei trancando esse quadrimestre por medo de reprovar. E aí, beleza, né? Aí o tempo passou, fui fazer a matrícula de novo, só que o bonito aqui, o que ele achou que queria fazer? Ah, não, eu vou correr atrás daquilo que eu perdi, vou fazer bases matemáticas, vou fazer FUV, vou fazer estrutura da matéria. Então assim, eu peguei, tipo, bases matemáticas e FUV, estrutura da matéria e outras matérias assim, e achei que ia sair bem, né? Então, em resumo, tranquei quadrimestre de novo. Não consegui tancar, eram matérias lá em São Bernardo, tinha que pegar fretado, então assim, não deu certo. Aí eu perdi 2 períodos da faculdade, isso somou a minha experiência, né? Mas assim, foi muito doloroso, né? Porque você chegar nesse nível assim, de ter que trancar e parar sua graduação, porque você se mal planejou, é fogo. Enfim, o Gabriel ele falou das matérias de introdução que são golpes. Sim, realmente. Eu lembro que nesse quadrimestre suplementar eu estava sedento por matérias de física, matérias de cálculo. E não, minha mãe falava que eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom mesmo. E aí eu peguei mecânica clássica, que é uma matéria da física. Peguei e falei, mecânica clássica, Isaac Newton, de boa. Na primeira aula. Século 17, tranquilo. Na primeira aula, o professor já chegou mandando integral tripla lá, e eu, que diabo é isso? Eu nem tinha visto BM ainda. Que merda é essa dessas cobrinhas assim, sabe? Então, sabe, foi uma coisa muito, muito de louco, assim, sabe? Então, eu tenho muitas experiências para contar aqui, muitas coisas engraçadas, já dei muito murro e ponta de faca. Então, é isso. Já me lembrou de uma história que eu me matriculei numa disciplina que eu tô até procurando pra ver o nome dela aqui, mas era uma disciplina assim achei aqui. Ela chama só probabilidade. A disciplina só chama assim, probabilidade. Não é probabilidade e estatística que a gente tá acostumado, que a gente faz. Cara, eu peguei ela porque eu pensei, pô,
é só probabilidade. Eu já vi probabilidade e estatística. Se eu ver só probabilidade, eu vou saber tranquilo. Uma semana antes de começar as aulas, o professor mandou um e-mail avisando: ó, gente, essa disciplina aqui é bem difícil mesmo, ela é de final de curso. Vocês querem continuar ou vocês querem trancar? Na hora que eu vi o e-mail, eu tranquei, eu abri o SIGA e tranquei a disciplina na hora. Eu nem Quando o tentei ir pra professor aula. avisa que é difícil, você sabe que realmente não tem jeito de Cara, fazer, né? quando o Nossa, professor Ainda bem que ele avisa, fez isso. sim, eu fui de bobo lá achando que tava pra fazer. Quando ele enviou o e-mail que é difícil de fazer, eu falei, pô, deixa quieto. E aí, João, conta aí pra gente um pouco mais dessa história. Cara, eu entrei também, né, na pandemia. E no começo, igual o Igor falou, a gente foi matriculado automaticamente, né? Então, assim, eu acho que eu dei sorte. Eu consegui pegar professores bem de boas. Menos um, que foi, eu acho que de todas as aulas que eu tive na UFABC nesses quase 5 anos, foi a única matéria ruim que eu tranquei, assim, na hora, que foi uma que eu fiz, que é a estrutura da matéria. Eu refiz ela depois, mas eu nem lembro o nome desse professor, porque o histórico não marca, né? Quando a gente. As matérias que a gente trancou no quadrimestre suplementar não aparecem no histórico. Aham. Porque eu até depois ia perguntar isso pra vocês se vocês já tiveram experiências com professores que são meio malucos, assim. Eu acho que foi um professor da engenharia, eu não lembro o nome dele. E eu acho que nesse dia que eu fiquei, acho que foi, eu fiquei genuinamente, assim, pensando o que eu tô fazendo ali. Mas ainda bem que foi só foi só um que fez isso, né? Eu tinha começado a estudar, então a gente tava, acho que eu tava no segundo quadrimestre, e eu tava tentando resolver uma lista de exercício de base, ou de estrutura da matéria. E aí tinha uma questão lá que você tinha que converter energia em massa, uma coisa assim. E eu não fazia ideia de como fazia, porque o exercício tava pedindo um negócio em massa, mas o resultado era em energia, e eu falei, não sei, eu vou mandar mensagem pro professor, que ele falou que podia mandar. E aí eu mandei um e-mail falando, professor, não sei e tal. Aí, tipo, no dia seguinte, ele fez um textão enorme, postou no Facebook, assim, sobre como os alunos dele eram burros. Aí eu falei, mano. Aí eu, Caraca. olhei, aí eu mandei mensagem pros meus amigos ali que a gente tava fazendo. Eu falei, velho, eu vou trancar esse negócio aqui. Com esse maluco eu não faço. E acho que foi a única experiência ruim, assim, genuinamente ruim que eu tive na UFABC. De, tipo, ter um professor biruta mesmo, assim. Agora o resto foi muito suave. Tipo, todas as matérias, até hoje, assim, eu tomo muito cuidado pra tentar escolher as matérias. O Next, né? Usem o Next se você for aluno da UFABC. Assim, é quase 100% de certeza de que se os alunos estão falando bem de um professor, o professor vai ser de boa. E se estiverem falando mal, a probabilidade desse professor realmente ser ruim é muito grande. Então, usem o Next. Ele vai te ajudar bastante. Você sabe quando o professor é bom, quando o cara repete e ainda assim fala bem dele. Sim, Isso sim. é muito bom, assim. Você, tipo, você entra nas avaliações lá, o cara fala, não, o professor é muito bom, eu repeti porque eu não me esforcei. Aí você sabe que o cara realmente é bom, sabe? Sim, você consegue, tipo, quando o pessoal fala da avaliação também, tipo, a prova foi difícil, mas ele deixou fazer outra prova depois, ou, sei lá, eu reprovei porque igual você falou, né, eu reprovei porque eu vacilei, mas ele deixou eu fazer uma outra prova, tipo, tem muito professor legal ali, mas tem que caçar, tem que sair caçando os professor legal. É, isso você acaba pegando com a experiência, né? Sim. E o que você comentou de pegar professor maluco, eu acho que eu nunca. Quer dizer, já peguei um ou outro aqui e ali, mas eu acho que no BCIT, eu não sei se é a mesma experiência na licenciatura, mas acontece muito de você pegar professor que você simplesmente não entende o que ele fala. Que às vezes a gente pega professor russo, professor que fala espanhol, e cara, às vezes simplesmente não dá, sabe? Tipo, quando eu peguei álgebra linear pela primeira vez, o professor tinha um sotaque muito, muito forte. Tipo, eu demorei 2 semanas de aula pra conseguir entender o que ele falava. E daí, sei lá, só faltavam uma ou duas aulas, eu já voltava sem entender o que ele falava. Tipo, você tinha que ir se acostumando com o sotaque dele. Então, muitas das vezes o que eu fazia era pegar a matéria, se ele não cobrava presença, eu estudava por conta mesmo. Então, era isso que eu fazia assim, porque às vezes você tem aula com os russos que, meu amigo, você não entende nada do que ele fala. A gente tá comentando da nossa experiência, né, ao entrar na faculdade e tudo mais. Vocês lembram qual foi a primeira aula que vocês tiveram na UFABC? Foi a DVT. Professor super gente fina. Quem? Você lembra quem que é? Cara, não lembro o nome, eu só lembro que ele era do interior, ele era de Jaú. Ele era originário de Jaú, mas eu não lembro o nome dele, não lembro por nada. Porque logo depois trocou, tipo, não sei o que aconteceu, que entrou uma outra professora, mas a primeira aula foi com ele, assim, não lembro o nome dele. A minha primeira aula foi estrutura da matéria, foi com o Alisson, né? Acho que ele até hoje é o coordenador dessa disciplina, não é? E acho que é. É também muito boa a aula dele, muito boa. Eu vi aulas gravadas dele, ele é muito bom. Sim, mas eu cheguei também perdidaço na aula. Cara, eu lembro até onde eu sentei naquela aula, porque eu tava, sabe, você chega, não sei, meio assustado, sei lá, cara.
Sim. A minha foi, acho que TICE, Tecnologias da Informação e Tudo de Comunicação na Educação. computação. É, isso aí, eu fiz essa aí. Eu fiz, a minha foi com o Mário Minami. Nossa, eu adorava ele. Foi a primeira aula que eu tive, foi no EAD, né? E assim, eu fiquei muito empolgado. Tipo, o professor ele conseguiu fazer a aula tão da hora, assim, que eu lembro que eu saí, eu acho que foi numa quinta-feira. E eu saí muito empolgado. Falei, não, eu quero ter a próxima aula. Eu catei, eu tinha atividade pra fazer lá. Não, eu vou fazer essa atividade. Assim, foi muito da hora. Acho que eu comecei de um jeito bom, assim. Foi da hora. Boa. A minha primeira aula foi IAD, foi tópicos educacionais em filosofia, mas na UFBC mesmo foi estudos étnicos raciais. Eu não lembro o nome dos professores. Normal. A minha primeira matéria que eu fiz foi, da primeira aula, assim, foi bases matemáticas, que não é uma boa primeira impressão, né? Porque é uma matéria que não é exatamente fácil. Mas eu peguei com o professor Daniel, não sei se vocês conhecem, e ele foi super Daniel tranquilo, Miranda? ele mesmo, o homem. Nossa, ele é muito bom. E eu confesso que ele foi muito bom para dar essa primeira impressão da faculdade, sabe? Ele já explicou mais ou menos como é que funcionava, explicou sobre o CR, sobre tudo isso aí. Então foi uma boa experiência. Poxa, o cara foi um pai mesmo. Que você chega na FBC, é tanta sigla CR, CA, BM, DVT. Meu Deus, gente, é um dicionário de sigla que você tem que aprender quando você entra. Pois é, eu acho que tinha que ter no app do Conecta, além das matérias, tinha que ter um dicionário, um glossário à parte, para o pessoal que tá entrando entender todos os termos, porque é muita coisa, né? Boa sugestão. Bom, pessoal, agora falando um pouco mais de experiências fora da sala de aula, fora dos nossos laboratórios, quais foram as experiências mais marcantes assim para vocês nessa vivência de UFABC? Para mim, acho que a coisa mais marcante de longe é que eu moro numa república que é tipo uma pensãozinha, mas aqui são todos alunos da UFABC, a gente mora em 50 pessoas. Então cada um tem seu quarto certinho, seu banheiro, a gente divide cozinha e lavanderia, né? Mas é muito bacana porque o networking que você consegue fazer assim com essas pessoas é muito, muito bacana, porque aqui tem gente de todos os cursos, seja BCIT, BCH, LCNE, LCH. Tem gente que faz engenharia, tem gente que faz licenciatura em física, bacharel em física, tem gente que faz computação, tem gente que faz dados, que é um curso que está começando agora. Também é bem bacana porque o pessoal trabalha aqui em várias áreas, tem gente que trabalha em banco, tem gente que trabalha em empresa de energia, muito, muito, muito legal isso. E os perrengues que a gente passa também, já aconteceu aqui 2 vezes, às vezes acaba a água da República, né? E o que aconteceu uma vez foi que a pessoa foi pra faculdade e ela esqueceu que ela tinha deixado a torneira dela aberta, porque, poxa, acabou sua água. Você gira lá o registro da torneira e você não lembra qual lado que você abre e qual lado que você fecha. Aconteceu que a pessoa estava fazendo prova e eu, sem querer, fui pegar água na cozinha e acabei identificando que a pessoa esqueceu. A água voltou, né? Eu estava chegando na cozinha e eu vi que estava saindo água do quarto dela. O que aconteceu é que ela deixou o registro da torneira aberta, ela tampou o ralinho da pia assim e inundou o quarto dela inteiro. E começou a inundar os quartos em volta e bateu um desespero na hora. A gente ligou para a pessoa, ela estava fazendo prova, ela teve que atender, falou que o professor veio correndo para casa. Então, assim, foi uma história que eu nunca vou esquecer, eu acho, de o segundo andar de um predinho começar a inundar, assim, do nada. E, além disso, né, além de morar aqui, eu também faço parte do Sension desde 2023, então tô aqui com bastante experiência, sendo editor, junto com o Pedro, né. Agora eu tô tocando alguns programinhas aqui e ali, e também faço parte, né, do vôlei da faculdade, então eu jogo pela Atlética da Axis. Então é bem bacana, você conhece bastante gente. O emprego que eu tenho hoje, eu tenho justamente por causa de um amigo meu do vôlei, que ele me recomendou no emprego, e daí eu consegui entrar. Mas também, assim, é bem cansativo, porque os nossos treinos eram de sexta-feira e de sábado. Então a gente abre mão, né, de estar com a família, de estar com a namorada e tal, só pra estar treinando, pra estar jogando. Às vezes tem jogo domingo, 8 horas da noite, lá no meio de São Paulo, então é bem cansativo assim, mas é uma experiência bem, bem legal que acaba fazendo você conhecer várias pessoas, então é bem bacana. E aí, Edu, conta aí pra gente. Mas no lance do apartamento, pô, vocês não arrombaram a porta do cara nem nada?
Mano, a gente mandou mensagem pra. Era uma menina, ela tava fazendo prova, a gente mandou mensagem, ligamos, ela teve que atender o celular, daí ela veio correndo. Então, como a gente mora aqui perto, né, da faculdade, Aham. ela veio correndo e enquanto ela não vinha, a gente ia, tipo, a água que saía por baixo da porta dela, a gente ia jogando pra cozinha, assim. Porque é o que deu pra fazer, mano, mas foi um caos esse dia. Imagino. Cara, eu. Vocês já ouviram falar no Simplinho? Nossa, o aplicativo antigo? Não. Não, o que era Simplinho mesmo? Era um rolê que tinha aqui em São Bernardo. Ah, é, pô, era o HKU de São Bernardo. É, exato, exato. Teve até um, se eu não me engano, que foi tipo esquenta pro HKU, alguma coisa assim. Aham. Cara, eu lembro até hoje, sei lá, tipo, acho que eu tava na faculdade há umas 2, 3 semanas, não conhecia ninguém. Daí eu pensei, pô, 9 horas da noite, falaram que tava tendo isso aí, daí eu falei, por que que eu não vou, né, até a faculdade? Daí saí de casa lá, 9 horas da noite, fui andando até o F. Beleza. Fiquei lá, fui sem conhecer ninguém, né? Daí lá eu conheci um pessoal, o Douglas, que é meu amigo, falo com ele até hoje, eu conheci lá. Daí foi assim, papo de voltar pra casa, sei lá, a pé, 1 hora da manhã. Caraca. No dia seguinte, eu vejo a notícia que teve um assalto na minha rua de madrugada. Caraca, bicho, que sorte, hein? Daí depois disso eu, assim, não vou mentir, voltei a pé outras vezes também, mas sempre que dava eu chamava um Uber, alguma coisa assim, que você é louco. Mas, cara, acho que assim, em relação a perrengue, essas coisas, teve esse, né? E teve uma outra vez, eu ia ter um evento, né? Eu precisava usar uma camisa. Só que eu ainda não tinha ferro de passar roupa. E a camisa tava amassada. Eu tentei aquele truque lá de você colocar perto do box quando você tá tomando banho, essas coisas, e não desamassou nada. Daí, cara, eu botei uma panela no fogão assim, peguei um produto de limpeza que tava acabando, peguei o borrifador, botei água e usei a panela como Um ferro. ferro de passar roupa. E, cara, Boa técnica. então, eu confesso que eu não tive essa criatividade, tive que pesquisar na internet, tipo assim, preciso desamassar minha roupa em meia hora, o que que eu faço? E não tenho ferro de passar. Mas de resto, assim, por exemplo, outras experiências também, agora eu tô fazendo parte, né, do Ciencion, entrei esse ano, tenho até uma história legal, né, com o Ciencion, que eu conheço desde antes de entrar na faculdade, como eu comentei no outro episódio. E do ano, de julho do ano passado até julho desse ano, eu participei também da AES, né, que é do I3E, do capítulo estudantil do I3E aqui da UFABC. Eu participei do projeto Gemini, né? É um projeto de um foguete, né? Foguete acadêmico, movido a propelente verde, né? Que foi desenvolvido por um professor da UFABC, o professor Fábio Mota, que é inclusive um professor muito interessante para a gente chamar no Ciencion. O pessoal do Gemini também é muito legal para fazer um episódio do Photon. E eu participei, né, no setor de propulsão até julho desse ano. Daí agora eu tô vendo, tô esperando a poeira baixar em alguns outros lados e tô pensando, quem sabe eu não entro em alguma outra entidade nesse sentido também. Conta aí, Gabriel, qual é alguma experiência que você já viveu aqui dentro? Fala aí pra gente. Cara, eu sou meio nerdola, assim, então não tenho muita história pra contar de festa, de loucura, né? Todas as entidades e projetos que eu me envolvi na UFABC são muito de nerd, assim, né? Então eu entrei agora no Ciencion, mas eu estou ainda fazendo iniciação científica, que são atividades que não tem muito como ter grandes histórias, né? Nossa, que incrível, apresentei no simpósio. Mas eu tava me lembrando aqui que é uma história tão traumática que foi por isso que eu não me lembrei. Eu tive que refletir por bastante tempo pra me tocar que isso aconteceu comigo e eu só lembrei por causa do Edu, quando ele falou sobre assalto e tal. E quem estuda aqui sabe o quão curiosa é a localização do campus de Santo André, né? Eu acho que de São Bernardo é até pior nesse quesito,
mas é um local que historicamente o pessoal construiu ali, a UFABC, com o intuito de que crescessem o comércio ao redor ali, né? Tivessem, de repente, empresas, restaurantes, só que não deu muito certo, né? Então, basicamente, tem a UFABC, do lado tem o Carrefour e é isso a vida. E a mobilidade urbana naqueles cantos não é a melhor. Fica aí minha crítica ao governo de Santo André. Mas eu demorei muito para descobrir o caminho mais apropriado para eu voltar para casa quando eu morava em Diadema. Então, eu acho que para quem não estuda talvez fique meio abstrato o que eu vou descrever agora, mas para quem estuda é bastante claro. Eu saía da faculdade e eu ia até o terminal de Santo André a pé, todos os dias. De noite, né? Eu estudo de noite, vale ressaltar. E ao invés de eu passar pela parte de baixo, que você consegue acessar o terminal, fiquei contextualizando pro pessoal aí, entre o terminal e a faculdade tem uma linha de trem, e ao invés de eu passar pela parte de baixo, eu passava pela passarela e eu simplesmente fui assaltado, tipo, no Caraca, segundo ou bicho. terceiro quadrimestre. Foi um negócio horroroso. Não teve nenhuma violência envolvida, foi basicamente um furto, assim, né? Mas eu fiquei muito mal da vida, porque levaram, não porque levaram minhas anotações de BM, né? Nossa, que tristeza. Nem porque levaram meu celular, mas porque levaram meu Kindle, que é o objeto mais sagrado que tinha na minha bolsa. Eu fiquei muito triste. Então essa, eu acho que é o maior perrengue que eu passei na UF. É, aquela passarela ali por cima é bem perigosa, né? Acho que o melhor caminho É, é pegar o fretado, passar por baixo e daí sair do outro lado no terminal. exato. A dica aí pro pessoal que mora, tipo, em São Bernardo, em Diadema, esses cantos, assim, do ABC, é pegar o trólebus ali perto mesmo, Sim, porque também. pegando o trólebus você não paga no terminal, né? Então você não tá gastando dinheiro a mais nem nada. É super de boa. Eu que não soube e fui muito trouxa de pegar o caminho a pé esse tempo todo. Mas, cara, também no começo, né, a gente fica meio nessa dúvida também. A gente não tem um guia, né? Não tem um cronograma, não tem algo que conte pra gente como é que faz, como é que funciona as coisas, né? De ordem acadêmica a gente até tem, né? Tipo, vídeo explicando como é que se matricula, como é que faz a matrícula e tal. Mas essas coisas de ordem mais extra-universitária a gente não sabe, né? Exato, tipo assim, é só. Eu também lembrei de outras experiências que eu tive, né? Que, cara, no começo, sempre que eu ia pra Bauru, o que eu fazia, né? Então, sexta-feira eu pegava o fretado e ia até a UF de Santo André, descia lá e ia andando até a Celso Daniel pra eu pegar o CPTM, que já me deixava dentro da Barra Funda. Cara, assim, com uma mala, minha mochila, meu computador, celular, Mano do céu, que assim, perigo. todas essas coisas. Tinha um Kindle também, até caixa de som que às vezes eu levava pra Bauru, cara. Aí, tipo assim, depois de uns meses eu percebi a loucura que eu tava fazendo, tá ligado? Graças a Deus nunca me aconteceu nada, mas assim, hoje em dia eu não faço mais isso não. Pô, que bom que você percebeu antes, porque você levava muita coisa, né, mano? Imagina se perdesse Aham. isso tudo de uma vez, você é louco. Exato, cara, exato. Ah, mas hoje tem um negócio zoado da UFABC que é o fretado não parar mais em Santo André, né? Tipo, parar e marcar, mas a partir das 8, se eu não me engano. Mas antes, eu sei que É, quando eu sim. fazia o fretado, ele parava no terminal de Santo André pra pegar os alunos e deixava em Santo André, independente do horário. Então, tipo, isso é muito zoado, porque quem vai estudar à noite, por exemplo, se você tem aula, sei lá, que vai começar às 9, por exemplo, ou até a aula das 7, você vai ter que ou ir de ônibus, ter que pagar pra ir de ônibus, ou você vai a pé, porque esse fretado não existe mais. Então, Uhum. o ABC não é Era a linha antiga, né? isso. Então, eu sou do fretado do Novo Testamento, né? E realmente eu ouço falar muito isso, que a galera podia ir em pé também, né? Não tinha um negócio assim? É, porque era É, ônibus de linha, digamos. O que a gente tem hoje é de turismo. Sim, Então, na lei, você não pode ir em pé. Você tem que ir todo mundo sentado e ele tem que cumprir uma rota fixa. Pelo que eu sei, é isso. então, aí como era aquele ônibus de linha também, que é igual esses ônibus que a gente pega, né? Então cabia mais gente pra poder ir em pé. Então não ficava aquela fila gigantesca de noite para conseguir pegar o fretado. E aí, Igor, conta aí pra gente alguma experiência sua que você já teve aí de gambiarra, alguma coisa assim. Ah, então, né, gente? Eu sou monitor inclusivo também pela PROAP. Já participei já de alguns eventos assim, tipo FABC para Todos. E
enfim, quanto à monitoria inclusiva, eu não tenho nenhum perrengue assim, mas relatos assim que as pessoas contam mesmo de professores assim que não são nada inclusivos, né? Mas eu acho assim que um perrengue assim meio pesado assim que eu passei foi quando eu estava fazendo a disciplina de FUV. O professor era muito, sabe, desleixado assim, pra vocês terem uma noção, na REC ele dormiu no meio da REC, assim, Caraca. a gente tava fazendo prova, ele dormiu, assim, de roncar mesmo. Ele tava lá roncando, tranquilamente. E aí foi open cola, né, gente? Não preciso nem dizer isso. Foi open cola e tudo mais, assim, beleza, né? Eu assim, querendo passar, né, gente? Sabe, colei, né? Pela primeira vez que tava fazendo FUV e tal. Só que aí o que acontece? Eu não sei o que aconteceu, mas, tipo, depois que eu entreguei a prova, voltei pra casa, assim que eu cheguei em casa, eu recebo um e-mail dele extremamente mal educado, sabe? Falando, tipo assim, Igor, você tentou usar uma conta, assim, que não é nem vista em cálculo, não sei o que e tal, e eu quero que você me mostre que você sabia essa conta aqui, senão eu vou zerar sua prova inteira. Aí eu fiquei tipo assim, calma, professor. Aí eu peguei e respondi ele, né? Falei tipo assim, não, professor, se você quiser zerar, pode zerar, mas, né, não vou ficar quieto, né? E tal. E aí depois ele começou a me atacar, falando que eu tava ameaçando ele e tal, e aí depois ele mandou eu desconsiderar o e-mail, enfim, e ele me reprovou por 0,25 pontos. Caraca. Então, assim, beleza, né? Tipo, ok, eu errei em colar? Errei, mas, tipo, o cara foi extremamente, sabe, do início ao fim, sabe? Enfim, eu acho que das experiências traumáticas, assim, que eu tive, eu acho que essa foi a pior, né? E você, João? É que assim, eu não curto muito festa, então eu acabei nunca indo muito em festas assim. Eu já cheguei aí, eu fui acho que na HKU e no Culta Dionísio, e isso eu fui antes de entrar na FBC, que eu fazia EP. Então, assim, da graduação em si, eu acho que eu nunca fui. Mas essa que eu acho que é a parte da hora da UFABC, né? Tipo, tem lugar ali pra todo mundo. Então, eu, por exemplo, não curto muito festa, mas eu já participei, por exemplo, do clube de anime. Adoro o clube de anime. Eu não vou lá mais porque não dá tempo, mas antes eu ia toda quarta-feira assistir uns anime com eles. E já participei do IPT também, que é a equipe de física, que participa do torneio internacional de física. Agora eu tô no Sension, né? E eu acho que isso que é da hora. Tipo, a UFABC é você fazer esses contatos, criar conexões com a galera, de fazer amizade, tipo, tentar fazer amizade, conversar, porque isso é muito gostoso. E você acaba criando ali uma comunidade e você começa a descobrir mais coisas dentro da própria universidade. Teve uma época, antes de eu entrar no museu, né, que eu comecei a treinar rugby com o pessoal do rugby. Tipo assim, eu não tenho Caraca. estatura pra jogar rugby, então eu ia jogar com os caras e eu apanhava muito feio. Mas era legal, era divertido, porque tem uma comunidade ali, sabe? Que você vai, você joga, depois o pessoal ia no bar do Giba ali, come pão com carne, é muito legal. E aí depois que eu entrei no museu, eu acabei não conseguindo mais ir treinar. Mas, assim, existem várias comunidadezinhas ali dentro da UFABC, então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na UFABC, é isso, tipo, você tentar criar conexões com a galera e viver, igual o que a gente tá falando, né, tipo, viver a UFABC, viver a universidade, porque se você só vai naquele modo meio clássico, né, igual o professor Pedro tava falando, tipo, você só vai, tipo, é tipo ensino médio, né, igual que foi o que o professor falou, né, você chega, 7 horas, assiste a primeira aula, aí sai, vai pra segunda aula, acaba a segunda aula, você volta pra sua casa. É claro que, tem pessoas que talvez não vão poder fazer isso, né, mas se você puder ter essa oportunidade, tipo, tenta viver um pouco a universidade, sabe, tirar um pouco esse peso só das matérias, das provas e ir atrás de alguma entidade, alguma coisa que você goste, tentar conhecer mais uma galera ali e tentar aproveitar um pouco mais, né, quando você se liga que a universidade é muito mais, né, do que só as aulas ali, parece que fica mais leve, sabe, fica mais divertido estudar, é muito da hora. Aproveita esse privilégio, né? É muito bom. Sim. Até isso aqui mesmo, o Ciencion é algo que a gente poderia passar totalmente sem encostar nisso aqui.
Mas enfim, é legal você poder, sei lá, fazer alguma diferença na vida de alguém. É bacana, sabe? Sim. O Senseão, por exemplo, eu confesso que eu não conhecia. Tipo, eu já tinha escutado uma nome por ali, mas eu fui conhecer porque eu tinha ganhado aquela bolsa da FAPESP, né? E quem tava me orientando ali era a Graciela. E Aham. quando acabou a bolsa, ela falou: tem o Senseão, vai abrir bolsa lá, ela mandou pra mim me inscrever e tal. E aí você vai descobrir, tipo, é isso que é legal da FABC. Todo mundo que você conversa, assim, você vai descobrindo uma coisa nova. Tipo, a Rocket, por exemplo, tem ali, você vai conversando com a galera, tem a IP, tem tanta entidade ali que você vai conversando com a galera ali e tem de tudo. Então eu acho que isso que é legal. Sim, tipo, nesse sentido, a comunidade é muito acolhedora, né? Você sempre conhece alguém que faz alguma coisa, que conhece um outro alguém, que daí você consegue criar uma rede, assim, de conexões de pessoas e tal. É muito bacana. Nossa, isso é muito da hora. Bom, gente, então agora a gente tá aqui se encaminhando pro final do nosso programa, né? Só queria que vocês dessem, assim, deixassem alguma mensagem de motivação, sei lá, que motive alguém e futuros alunos, né, a viver, né, a universidade, de participarem de entidades, de viverem realmente o que tem aqui dentro. Se a pessoa tiver esse privilégio, isso é muito bom, deixa a sua graduação muito mais leve e tudo mais. O que eu tenho a dizer aqui bom, se você é novo aluno, se você é veterano, enfim, e você tá a fim de viver um pouco mais a faculdade, cara, faça isso. Tem muitas oportunidades com bolsa, sem bolsa, com entidade, alguma coisa vinculada à faculdade. Faculdade mesmo tem estágio dentro dela. É muito interessante viver tudo que você tem aqui dentro. Você consegue se relacionar com pessoas que estão em vários cantos do mundo, assim, né? Pessoas que fazem intercâmbio, pessoas que trabalham em várias empresas, que têm muitas experiências diferentes. Então, o que eu tenho para dizer é viva a faculdade, sabe? Não vá só pra aula, chega, vai pra aula e vai embora. Pô, sei lá, aproveita, faz algum esporte, participa de alguma entidade que você gosta, tem o IPT de física, tem o pessoal da Green Hack de computação, que o pessoal resolve problemas de computação, tem as atléticas, se você gosta de algum esporte. Se você puder, viva a universidade, sabe? Faça isso, que você vai ver que você vai ter muito mais experiência pra vida e curricular mesmo, que vai te agregar em muito, assim. Fala aí, Edu, deixa um conselho pessoal. Eu acredito que, assim, vai muito, né, da realidade de cada um, de cada aluno que entra na UFABC ou que almeja entrar, né? Mas a principal coisa que eu ainda estou aprendendo aqui na universidade é a não ter pressa na hora de viver, né? Então, saber que todos podemos cometer erros, né? Claro, devemos aprender com eles, mas é isso. Eu acho que o principal que eu estou aprendendo e gostaria, assim, de ter sabido disso antes é justamente entender que, assim, muitas vezes você perder uma batalha não é você perder uma guerra, né? Nesse sentido. Então, quando você entrar aqui na faculdade ou durante o seu curso aqui, né? Você vai ter você vai ter vários problemas, mas assim, você não vai ser nem o primeiro nem o último a ter esses problemas. E o negócio é saber seguir em frente, né? Independente disso. Até porque a faculdade em si não te dá muito tempo pra chorar o leite derramado, né? O modelo quadrimestral não deixa a gente chorar muito, não. Exato. Fala aí, Igor, deixa um conselho pessoal, alguma motivação. Então, gente, eu já tranquei 2 vezes o meu curso, assim, já passei, assim, eu acredito, assim, pela minha época noob na universidade, e o conselho que eu dou é mais se fosse olhar para mim no passado. Se eu fosse olhar para o passado, eu ia dizer justamente o que disseram.
não tenha medo de errar, porque errar faz parte. Uma vez eu ouvi de uma servidora da universidade, né, uma querida, tava pedindo ajuda para ela veio, me recebeu, me acolheu, e ela disse para mim assim, olha, você já entrou na universidade, não tenha pressa de sair, porque às vezes o pessoal chora porque não passa numa disciplina, o pessoal chora porque reprova, o pessoal, assim, sabe, se frustra muito. A frustração, ela faz parte da vida, mas não é o fim do mundo, né? Como o Eduardo disse, né? Não é porque você perdeu uma batalha que você perdeu a guerra. Então, tipo, seja mais leve, seja mais gentil consigo mesmo, com seus erros, e estude mais, né? Estude mais, viva a universidade. Se você não gosta muito de atlética, não gosta muito assim, sabe? Vai aos poucos, tenta fazer parte de um grupo tipo esse, o Ciencion. Você vai conhecendo outras pessoas, fazendo mais conexões, e aí você acaba, sabe, tendo várias, sabe, ramificaçõezinhas. Aí você pode, assim, né, ir para uma atlética finalmente, ou fazer outras experiências, assim, que só somem a sua vida. Então não fique no seu cantinho quietinho, isoladinho, porque você vai passar batido pelas pessoas, né? Infelizmente, é uma cidade muito grande e às vezes a gente fica pensando assim, não, vou ficar no meu cantinho assim, quem sabe alguém me nota. Às vezes não acontece. Mas é isso, viva a universidade e se dê o luxo de viver essa experiência. Boa. Fala aí, João. Então, eu acho que eu acho bastante isso que vocês falaram também, eu acredito nisso. Claro que a gente tá falando aqui, foi muito que você falou também do nosso privilégio de poder fazer isso, claro. Tem a galera que trabalha das 6 da manhã até as 6 da noite, CLT ali, chega na universidade com fome, cansado, com sono. Então, talvez essas pessoas não consigam participar tão ativamente. E tá tudo bem, né? A gente saber também reconhecer o nosso limite, saber até onde a gente consegue ir. E muito disso que o Igor falou também, eu gostei dele falou, não se cobre muito, né? Ser gentil consigo mesmo. Essa frase que o Igor falou eu achei ótima. Que na universidade a gente acaba colocando muita pressão, né, na gente. Tipo, não, tem que me formar aqui nesses 4 anos, tem que fazer assim, assim. Só que a gente que tá aqui sabe que é muito difícil se formar em 4 anos e é normal, né? E tá tudo bem. Então, é isso. Tipo, tentar ficar tranquilo e não se culpar muito, sabe? E saber que tá tudo bem. E tentar fazer conexões, né? Tentar fazer amigos, conversar com pessoas, porque, igual você falou, né? Tem esse sistema do quadrimestre que acaba afastando a gente, né? Então, o que a gente consegue fazer pra lutar contra isso é tentar fazer essas conexões, tentar fazer amizades ali dentro, porque quando você tem alguém ali do lado, até pra reclamar, fica melhor. Porque se você vai sozinho, fica sozinho ali, aquele ambiente começa muito assustador, né? Muito opressivo ali, porque você tá sozinho. Então, você tem com quem conversar ali, tem com quem reclamar também, acaba deixando o ambiente até mais leve. Então, é isso, assim, minha recomendação é tentem fazer conexões ali na universidade, porque isso ajuda muito. É isso aí, pessoal. O Gabriel ele acabou caindo aqui no finalzinho da nossa gravação, mas eu tenho certeza que ele falaria algo também parecido. Então é isso. A gente tá terminando aqui mais um Fóton do Ciencion. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify e tudo mais. A gente volta na primeira e terceira sexta-feira do mês com o Ciencion e nas segundas com o Fóton. Até mais. Tchau, tchau. Este programa foi editado por André Luiz.